Olá, 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 minha gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Você está assistindo a aula 3 da Jornada Literária aqui no canal Missão Vestibulares. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Aqui nós estudamos literatura, língua portuguesa para o vestibular. E aí, você está estudando para o seu vestibular? Está pegando firme, pesado aí? Para esse ano você conseguir passar, ter aprovação no seu vestibular tão sonhado? Então fique aqui com a gente que a gente vai estudar com vocês, a gente vai ajudar vocês a estudar literatura, pelo menos, aqui no canal, tá bom? Bom, gente, então nós vamos ver na aula de hoje os elementos do texto narrativo, isso para dar continuidade aos estudos de interpretação de texto literário que nós estamos fazendo. Nós já vimos no primeiro vídeo, né, a gente analisou o livro Dom Casmurro e falamos da importância de você conhecer o autor, de conhecer as características do autor, da escola literária, do contexto histórico, né? Todos esses elementos, eles influenciam na obra literária e por isso deve também nortear a nossa interpretação do texto literário também. Na segunda aula, analisamos um poema das Sete Faces do Carlos Drummond de Andrade, e nós nós estudamos a interpretação do texto poético, né? E hoje nós vamos estudar mais elementos do texto narrativo, né? Quais são os elementos que compõem um texto narrativo, porque isso vai influenciar, influencia também na hora de um escritor escrever a obra e também na hora da gente ler a obra também. A gente precisa captar, né, esses elementos para que a gente possa ter uma compreensão maior sobre uma obra literária, né? Sem entender esses elementos, pessoal, se a gente entender os elementos do texto narrativo, a gente não consegue entender a obra. Vocês vão ver isso hoje, tá bom? E nós vamos analisar, então, uma obra também, um trecho de um livro muito importante, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então vocês viram, ó, Machado de Assis, Carlos Drummond e agora Graciliano Ramos, que são os três autores que mais caem no vestibular, em qualquer vestibular do Brasil inteiro. Esses três autores sempre estarão lá, tá bom? Então vamos para a aula então, pessoal. Antes eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal Missão Vestibulares. Meu nome é professor Eduardo Nagai, peço para você dar o like, para você compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas também tenham acesso ao conteúdo que é tão importante para os vestibulandos, né? Então, elementos do texto narrativo. Vamos então para a aula de hoje, pessoal. Vamos para os slides. E agora eu queria abordar com vocês aqui essa obra que é tão importante na literatura brasileira, que se chama Vidas Secas. Ela começa assim, ó, esse é o começo do livro Vidas Secas, ó. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá devagar sem a Vitória com o filho mais novo, escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia, presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta, mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se e fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse.
Como isso não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Bom, gente, então esse é o começo do livro, né? E ele é muito forte, né, gente? Se você ler com bastante atenção, você vai ver que se trata da família de Fabiano, né? É claro que a família de Fabiano é uma ficção, né? Não existiam na vida real, mas nós podemos dizer que essa família representa o povo nordestino que caminhava, né, no sertão, o sertanejo, né, aqueles homens que viviam essa situação tão difícil, né? E às vezes eu fico pensando assim, a gente reclama às vezes da situação que a gente vive, mas a gente não percebe que existem pessoas em situações piores no mundo todo, né? A gente fala do sertão, mas no mundo inteiro existem famílias vivendo em situações precárias, né? Eu acho que esse livro é um tapa na cara na gente, né? É um tapa na nossa cara quando a gente lê uma obra como essa, né? Forte, eu gosto demais do livro, né? Vidas Secas foi um dos primeiros livros que eu li quando eu ia prestar vestibular, né? Quando eu fui prestar vestibular, e eu gostei bastante desse livro, né? Então, gente, vamos ver um pouquinho, né? Vamos estudar um pouquinho sobre esse livro aí. Vamos lá, então, ó. Elementos do texto narrativo, né? Então, esse trecho que nós acabamos de ler foi um trecho do início do livro Vidas Secas, publicado em 1938 pelo autor Graciliano Ramos. Então, depois de assistir às aulas anteriores, a primeira e a segunda, a gente já viu que é importante a gente conhecer o autor, conhecer um pouquinho da obra, conhecer um pouquinho da escola literária que estava acontecendo na época que o livro foi publicado. E aqui nós temos um livro publicado em 1938. O que estava acontecendo em literatura nessa época, pessoal? Em 1938 estava acontecendo o regionalismo, que é a segunda geração moderna, a segunda geração do modernismo, né? Então, Vidas Secas faz parte da geração regionalista do modernismo, a segunda geração, e trata da família de Fabiano, né? Então, a história se dá em torno da família de Fabiano. Então, tem como personagens principais Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e a cachorrinha baleia. É interessante que os meninos, eles não são nomeados, não aparece o nome deles. Eles devem ter nome, só que no livro todo, né, nem o narrador, nem os personagens falam o nome do menino mais velho e o menino mais novo, né? E a cachorrinha baleia, sim, tem um nome e é um nome irônico, né? Porque se a gente for ver, a descrição que o autor faz da cachorrinha é de uma cachorrinha bem magra, né? Então ela passa fome em muitos momentos da história, não só a cachorra, mas também os outros personagens, né? E aí coloca como nome a baleia, né? Como a baleia, vocês sabem que é um animal grande, forte, né? Ao contrário da cachorrinha que é a cachorrinha baleia, né? Então é muito interessante esse contraste, né? Esse contraste, os meninos, eles não têm o nome, mas a cachorrinha tem o nome, né? Então a gente vê o quê? Nessa obra a gente vê a animalização dos personagens, né? Então o autor ele optou por apresentar os personagens dessa maneira, de uma maneira bem animalizada. Se vocês relerem esse trecho que nós lemos, e nós vamos reler, né, depois no final da aula, nós temos aí um personagem Fabiano que não se interessa, né, que bate no menino, né, como se fosse um animal, né? Então, a animalização dos personagens. Em contrapartida, a gente vê a baleia cuidando do menino mais velho e do menino mais novo. Então, você vê os traços humanos sendo atribuído à cachorra, né, a cadela, que se chama baleia, né? Então, é muito interessante
essa oposição, né, entre a animalização dos personagens. Os personagens são mostrados como animais secos, né, violentos, e a baleia, que é a cadela, né, ela é humanizada. É bem interessante isso. Falando então rapidinho sobre o autor Graciliano Ramos. O autor Graciliano Ramos não nasceu em Itabira, como está aqui no slide. Tá? Perdoe eu aí, tá, pessoal? Me perdoe aí, porque eu esqueci de trocar aí o nome da cidade. Né? Então, o Graciliano Ramos nasceu em Quebrangulo, em Alagoas, tá, pessoal? Em 1892 e faleceu em 1953. Né? Então, ele nasceu... Anota aí no caderno que vocês estão anotando, que eu sei. Eu sei que vocês estão com um caderninho aberto, com papel e caneta, né? Então, ele não nasceu em Itabira, tá, pessoal? Como tá aqui no slide. Ele nasceu em Quebrangulo, em Alagoas, tá bom? E foi um grande romancista brasileiro, tá, gente? Então ele foi um romancista, né? Ele escreveu romances. Romances são as histórias maiores, né? As mais elaboradas, né? Ao contrário do conto, que são curtos, o romance é uma narrativa longa, né? Então, e tem no enredo tem vários fatos que acontecem, não só o conto, normalmente é em torno de um fato, né? A gente chama de clímax e anticlímax. Então é um clímax e um anticlímax que tem num conto, numa narrativa curta. Agora, uma narrativa longa, que é o romance, a gente vê vários ciclos, né, do enredo, tá bom? Então ele foi um romancista. Então os 3 livros mais importantes do autor são, primeiro, São Bernardo, né? Claro, não estou falando de importância, tá? Não está na ordem de importância, mas na ordem cronológica, tá? Então, São Bernardo, 1934, o livro Angústia, em 1936, e Vidas Secas, que foi publicado em 1938. Então, são 3 obras que mais caem no vestibular. Não cai, tá, pessoal? Despenca no vestibular. São Bernardo, Angústia e Vidas Secas, e os 3 livros são muito interessantes, tá, pessoal? Leiam os 3 livros, que vocês vão ver que são muito diferentes, inclusive na linguagem, né? Então, enquanto no livro São Bernardo, você vê a história dentro num ambiente como, por exemplo, uma fazenda, né? Então, ele fala de um fazendeiro que ele é que o autor descreve como um capitalista, né? Então, a linguagem, ela é muito mais dinâmica, né? Ela vai atropelando os personagens, né? Os personagens são atropelados pela história, né? As coisas vão acontecendo muito rápido no livro São Bernardo. Enquanto no livro Angústia, né, o próprio nome fala, é um livro que quer apresentar esse sentimento angustiante mesmo, né? Então você vê um personagem, Luiz da Silva, que ele fica querendo se matar, ele fica pensando que vai morrer a qualquer momento, né? Então ele sai de um lado, vai para o outro, foge, né? Ele começa a ter alucinações, né? Ele acha que matou o chefe dele, ele pensa que matou, né? A gente não sabe no livro todo se ele matou o chefe dele, mas aparece na história porque é narrado em primeira pessoa, né? O próprio personagem está narrando, e aí ele começa a entrar em paranoia, achando que vai ser preso a todo momento, né? Então esse é o livro Angústia. Então a linguagem, ela é angustiante também, né? Porque a gente percebe lendo o livro Angústia que as coisas ruins, elas vão sendo repetidas várias vezes, né, ao longo da história, e aí aquela memória, né, aquela lembrança do que aconteceu vai causando essa angústia, né? Então a linguagem do livro é angustiante. E em Vidas Secas é bem o que o nome fala mesmo, né? O livro fala sobre as vidas, né? Especificamente sobre a vida daquela família de Fabiano sem a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho, secas, né? Claro que o que é seco lá é o ambiente, mas o autor, quando ele vai escrever o livro, a gente vê que ele
descreve os personagens como sendo secos mesmo. Então a linguagem é mais objetiva, ela é menos dinâmica, né? Ela é mais devagar. Então tem muita gente que quando vai ler Vidas Secas não gosta exatamente por causa disso. Parece que a coisa demora para acontecer. E isso, pessoal, é parte da linguagem do livro Vidas Secas que o autor Graciliano Ramos queria apresentar. Ele queria apresentar isso mesmo, né? A vida seca do sertão. E ele usou a linguagem para isso também, né? Então ele pertenceu à segunda geração da escola modernismo, tá bom, gente? O livro Vidas Secas tem como tema a realidade do povo nordestino durante a seca de 1930. Então, no ano de 1930, teve uma seca muito forte lá, né? Isso na vida real mesmo, na vida real, na história lá do sertão nordestino, isso aconteceu. E ele retratou, em 1938, ele retratou esse período aí, né, escrevendo um livro sobre esse momento, né. Então, outros temas que o livro aborda são, né, então tem outros temas também, subtemas, vamos dizer assim, né, o tema principal é a seca, mas os outros temas, assim, que aparecem também no livro, é a pobreza, a exploração, a injustiça social, a luta por sobrevivência, o individualismo e a solidão, né? Então, são temas que também aparecem no livro, né? O ambiente, portanto, né, o espaço que vai ser apresentado pelo livro é o sertão nordestino, que é descrito de maneira realista e seca, como o próprio título diz, Vidas Secas. Vou até tomar uma água, porque falar sobre vida seca sempre dá sede, né, pessoal? Bom, gente, então o próprio nome diz, né? Vidas secas, então fala sobre a seca. O tempo se repete ao longo da narrativa, mostrando os ciclos da seca que se repete ao longo, que se repetem, né? Então tem que concordar o verbo aí com o substantivo, né? Então os ciclos se repetem ao longo do romance, tá, gente? Então a gente vê que as secas têm um ciclo, né? Na vida real tem um ciclo. Né? Então no livro ele apresenta dessa forma também. O primeiro capítulo e o último capítulo são muito parecidos. São eles fugindo da seca e tentando buscar uma vida melhor, né? Uma vida melhor para a família. Né? Então eles fogem da seca em busca de uma situação melhor para a vida deles. Então isso é um ciclo que vai se repetindo sempre na vida do sertanejo, tá bom? Agora, quais são os elementos narrativos que aparecem em qualquer narrativa, tá, gente? Qualquer narrativa, isso vai aparecer. Esses elementos têm que aparecer, né? Então, primeiro é o narrador. Quem é o narrador? É a voz que narra a história, né? Então, podemos ter dois tipos de narradores: o narrador personagem e o narrador observador. A gente vê no livro Vidas Secas que o narrador é um narrador observador. Não é nenhum personagem, ele não participa da história, ele olha de fora para dentro da história. Né? Então, quando a gente for reler o trecho, a gente vai analisar o narrador do Vidas Secas, tá bom? Personagens são as pessoas, animais ou seres fictícios que participam da narrativa, né? Então, são os personagens, são aquelas pessoas que participam dentro da história. No Vidas Secas que a gente leu, a gente viu que os personagens são Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho e a baleia são os principais. Tem outros personagens secundários que aparecem também na história, mas os principais são esses aí, tá bom? Espaço, né? Então toda narrativa tem que ser descrito um espaço, né? Então é o ambiente em que a história ocorre. Ela pode ser real, como uma cidade conhecida, ou fictício, criado pelo autor, né? A gente vê que tem muita literatura de fantasia, né? Como O Senhor dos Anéis, por exemplo, né? O livro Harry Potter, que o espaço ele é um espaço fictício, ele não existe, né? E a gente vê, por exemplo, assistindo Batman, por exemplo, tem lá o Gotham City, né? Que é uma cidade
que não existe na vida real, né? Ela não é uma história, uma cidade real. Ela é fictícia, ela foi criada, né? Na literatura também aparece isso, né? Quer dizer, pode ser um ambiente, né? Um espaço que é uma cidade que existe, conhecida, ou pode ser uma cidade que não existe, que o autor criou, tá bom, gente? O tempo, né? Então é o período em que a história acontece. Ela pode ser linear, ou seja, seguindo uma sequência temporal, cronológica, ou não linear, como flashbacks, flash forwards, né? Então, pessoal, flashback, né? Esse negócio de essa não linearidade na história a gente pode ver, por exemplo, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas ou no Dom Casmurro, que a gente analisou na primeira aula da jornada literária, né? A gente analisou e a gente viu que o tempo ele não é cronológico, né? Então, ora o narrador fala de uma coisa, fala de outra. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa, né? O narrador começa falando sobre isso. Ele fala, eu não sei se eu escrevo a minha história, né? O Brás Cubas, o narrador Brás Cubas. Eu não sei se eu começo a falar sobre a minha história do começo ou pelo fim. Posto que Moisés escreveu o Pentateuco do começo, né? Começou do começo, eu vou começar pelo fim. Então, o Brás Cubas, que é o narrador personagem do livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa falando da morte dele, então começa do fim. E depois vai falando da infância, depois ele volta para a vida adulta, ele vai e volta no tempo. Então isso é não linear. Isso é uma narração, né, um tempo não linear, enquanto que no livro Vidas Secas a gente vê uma linearidade sim na história, né? As coisas vão acontecendo cronologicamente. Começa no começo da história e termina no fim. Só que um pouco diferente, né? O tempo no Vidas Secas, porque o começo e o fim elas são parecidas, que é para apresentar o quê? Que começa novamente, um ano se passa e começa novamente o ciclo da seca, né? Então é um tempo cíclico, né? Então, normalmente no romantismo, antes do realismo, ele era uma sequência cronológica, né? Então é um tempo linear, né? Então a história ela não volta para trás, ela vai continua sempre progredindo, sempre para frente, né? Então essa é uma forma tradicional. Só que aí o realismo rompeu com essa linearidade e o modernismo também rompeu, né, com essa linearidade. Então a gente vê aí tanto o realismo quanto o modernismo, eles são uma literatura mais moderna, né, mais arrojada, né, mais desenvolvida, né. É difícil escrever num tempo não linear, não é fácil não, né. E o enredo, né, é a sucessão de eventos que compõem a história. Você tem o clímax dentro do enredo, que é o momento final, assim, quando acaba, né, é o objetivo do livro é cumprido através do clímax. É o fato principal da história. E tem o anticlímax, que são os fatos que vão acontecendo antes desse clímax, eles vão acontecendo, né, para dar uma progressividade até chegar no clímax, né? Então esses são fatores do enredo. Então são fatos, são eventos que acontecem ao longo da história e até chegar no clímax, que é o momento ápice, né? É o auge da história. É o momento em que o personagem conquista algo ou ele consegue finalizar, né, aquilo que ele estava em busca, né, durante a jornada do herói aí, a jornada do personagem, né? Então a gente vê que existe sim essa progressão no enredo até chegar no clímax, tá bom? Então vamos ver, gente. Mais uma vez, vamos reler aí o livro, né? O trecho. No livro não, né, pessoal? Calma. Não dá para ler o livro inteiro no vídeo, né? Então vamos ler então esse trecho, analisando então em relação aos elementos, né? Os elementos narrativos, ó. A gente já começa com a descrição do ambiente, do espaço, né? Então, na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes, né? Então, aqui a gente vê a descrição do espaço.
A planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Então, o narrador, o autor, ele sempre vai descrever o ambiente em que está acontecendo, que é para a gente poder imaginar a história, né? O leitor poder imaginar a história. Aí continua, os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Aí está falando, está caracterizando os personagens, né? Aqui a palavra infelizes, ela se refere à família, né? Os infelizes se refere à família de Fabiano, que eles estavam caminhando, eles estavam o dia inteiro cansados e famintos, né? Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia seca, a viagem progredira bem 3 léguas, né? Então, você vê como os personagens vão se arrastando pelo espaço, né? Pelo ambiente. E ele continua assim: a folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Né? Então, a folhagem, né, dos juazeiros, eles estavam longe, quer dizer que lá perto não tinha folhagem, lá perto não tinha nenhum mato, né? Nada que eles pudessem fugir do sol, né? Do sol forte, do calor intenso, né? Então, continuando, ó, arrastaram-se para lá devagar, sim, a Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folhas na cabeça, né? Então você vê a descrição do personagem, né? Então, assim, a Vitória com o filho mais novo arrastaram-se para lá, né? Então, quer dizer, eles promoveram o ato de se arrastar. Percebam as ações que vão acontecendo. Isso é o enredo. Isso é característica do enredo, né? Então, sim, a Vitória com o filho mais novo arrastaram-se para lá. Né? O filho mais novo estava escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio. Olha a caracterização do personagem Fabiano. Sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia. Então tudo isso, toda essa caracterização, né, de Fabiano é pro leitor conseguir visualizar como é que era Fabiano. Então ele fala, ó, Fabiano naquele momento estava sombrio, estava cambaio, estava o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa no cinturão, a espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Então a gente vai imaginando os personagens, né, fazendo, promovendo o ato, arrastando-se, né, pelo espaço, pelo juazeiro, pela folhagem, né? Aliás, longe da folhagem, né? A folhagem estava longe, né? Então a história continua assim: os juazeiros aproximaram-se. É claro que não são os juazeiros que estão se aproximando, mas são os personagens que estão ficando mais próximos do juazeiro, né? Então os juazeiros aproximaram-se, recuaram e sumiram. Olha que em uma frase, né, ele descreveu todo um processo que é o juazeiro ao longe, daí se aproximaram, né, depois recuaram e sumiram. Não é que eles recuaram, não é que eles voltaram, eles continuaram indo. Só que a folhagem estava longe, aí os personagens foram se arrastando pela planície, aí eles chegaram na folhagem, eles ultrapassaram a folhagem, e lá longe novamente a folhagem, né, foi sumindo, foi se recuando, foi sumindo, né? Então olha como em uma frase o autor ele mostrou todo um processo, né, rapidinho, de maneira rápida, objetiva, né? Os juazeiros aproximaram-se, recuaram e sumiram-se, né? Então continuando, ó, o menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão, ó, são fatos que estão acontecendo, ó. O menino mais velho, pôs-se a chorar. Sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou, né? Bateu no menino, né? Então perceba que o Fabiano promoveu um ato de bater, né? De xingar, né? Mas o pequeno esperneou, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. E olha a objetividade da narrativa, né? Aqui ele não fala nenhum outro detalhe. Ó, o pequeno esperneou acuado, depois sossegou
deitou-se, fechou os olhos. Não foi de uma hora para outra que ele fez isso, foi um processo também, né? Ele esperneou, ficou acuado, ficou sossegado, deitou-se e fechou os olhos. Quer dizer, olha o processo que foi sendo descrito na história. Fabiano ainda lhe deu umas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isso não aconteceu, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando alto. Ele queria ir embora logo, ele não queria ficar parado, né? Ele não queria parar. Mas o menino mais velho não tinha forças para isso, né? E aí o Graciano Ramos começa a descrever, ó, a caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas, que eram assadas. O voo negro dos urubus faziam círculos altos em redor dos bichos. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Dos bichos moribundos, né? Então, você vê pelo livro, né, por esse trecho, que o personagem está narrando, né? Tem um narrador que é um narrador observador, né, que sabe o que está se passando no pensamento dos personagens. Então não é um narrador que participa da história, ele não é um narrador personagem, é um narrador observador, que a gente também pode chamar de narrador onisciente, tá? Existem, na verdade, 2 tipos de narradores aí. O narrador observador, que ele observa, ele só narra aquilo que ele está observando. E nós temos o narrador onisciente, quando o narrador ele sabe também o que o personagem está pensando, né? Então, são dois tipos de narrações diferentes. A gente vê os personagens sendo descritos, a gente vê o espaço, né, o ambiente sendo descrito, a gente vê o tempo sendo colocado aí, né, a planície avermelhada, quer dizer, a gente vê que é durante o dia que a história está se passando, pelo menos nesse trecho, né? Quando ele começa na planície avermelhada do sertão, né? Então, a gente vê que ele está falando, ele está descrevendo o tempo também, né? E também o enredo, né? A história, os fatos vão acontecendo, vão se sucedendo, vão progredindo a narrativa. Então, tudo isso é importante, pessoal, analisar na hora de ler uma obra narrativa, né? Quando a gente lê um texto narrativo, a gente precisa entender os elementos da narrativa, que são o narrador, o ambiente, o tempo, os personagens e o enredo. São 5 elementos narrativos que toda obra narrativa vai ter. Em alguns pode ter uma importância maior o espaço, pode ter uma importância maior o tempo, pode ter uma importância maior o enredo, os personagens, mas todos eles vão aparecer esses 5 elementos, tá bom, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, deem um like, compartilhe, comente no canal as suas dúvidas, o que você quer ver no nosso canal, né? Que livro você quer ver sendo analisado, né, no canal, que autores, que vestibular você vai prestar, que curso você decidiu prestar para o vestibular, que eu quero saber para ir produzindo conteúdo de acordo com vocês, o que vocês me derem. Enquanto vocês não me derem, eu vou continuar mostrando o que mais cai nos vestibulares, tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem assistido a aula até aqui. Deus abençoe a todos, tenham bons estudos, estuda, se esforce, tá, pessoal? Porque esse ano vale a pena se esforçar para que no ano que vem vocês estejam já pisando os pés na tão sonhada universidade que vocês desejam, né? Tá bom? Então até a próxima, semana que vem eu vou voltar aí falando sobre os principais tipos de poesia, né, que nós temos na literatura, né? Vamos falar sobre os tipos de poesia, que também é para a gente melhorar a nossa interpretação de texto literário, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Fui!